E no ano de 2018, com o nostálgico canal Tarô de Ouro, alcançando 50 mil inscritos e 7 milhões de visualizações, eu resolvi apoiar a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Antes, eu fiz uma pesquisa, joguei o tarô, joguei algumas runas e entrei em contato com babalorixás famosos. Babá, me diga aí as possibilidades de Jair Messias Bolsonaro ser um grande presidente. Porque, a despeito disso, eu já estava dizendo no canal que Jair seria o presidente da nação. Como foi de fato o que aconteceu, mas os babalorixás disseram que não tinha como prever o que ele seria futuramente. E aí deu meu voto, mandei fazer 200 camisas, gorros, bonés, distribuir panfletos. Estava votando aí em Jair Messias Bolsonaro. E no auge já da SARS-CoV, no ano de 2021, no auge da coisa, eu fiz um vídeo para o canal ainda existente, Tarô de Ouro, em que eu falava sobre a queda de Jair Messias Bolsonaro. E no outro vídeo, a elevação de Lula ao poder. Se você olhar nos shorts aqui do canal, ainda existe algumas partes de lá daquele canal que foi destruído por uma pessoa que eu amei muito e que, não tendo o seu amor correspondido de minha parte, mas tendo o domínio das senhas, destruiu o canal Tarô de Ouro, que agora volta com a nova roupagem, que é justamente aí, é o mesmo mestre, né, Zanon de Vizir, e com o mesmo nome, com outro nome, aliás, que é justamente Cabeça de Negro, com o lema "Vou devagar, mas chego", o que significa que nós entendemos as dificuldades da volta, que nós precisamos do like de cada um de vocês, que nós precisamos que as pessoas decentes, inteligentes, compartilhem esse vídeo nos seus grupos. E aí, estamos aí com esse novo canal e deixando bem claro para vocês que nós trabalhamos com tarô, baralho cigano, búzios. Um jogo de búzio que vai revolucionar a sua vida. E para tal nós precisamos apenas da sua data de nascimento, de seu nome e mais nada. Pela primeira vez você vai ver um jogo falando de sua vida. E você ainda ganha grátis o seu signo africano, feito artesanalmente para você. Então não vai ser aquilo que você manda e a página já gera e manda para você, não. Um negócio detalhado sobre o seu signo e aquilo que você precisa guardar como preceito na sua vida diante dos orixás, independente de sua religião, para que você possa modificá-la para melhor. Nosso número para consultas e mapa astrais antigos e verdadeiros dos orixás é 81993933813. E aí nós estamos fazendo essa playlist cheia de temas de palestras. E nós dedicamos todos os vídeos dessa semana a nossa inicianda
Sarasvati Premadeva. Ela já recebeu o seu nome espiritual e aí o nome será dedicado a ela. Durante toda a semana nós estaremos fazendo vídeos aqui dedicados a ela até a próxima sexta-feira. Mas a verdade, senhoras e senhores, é que havia sim como prever como seria o destino da nação sob os ombros de Jair Messias Bolsonaro. Era possível sim prever a sua evolução pessoal, a sua relação com o dinheiro e com o poder. Era possível sim ver o seu trágico final, esse sinal que estamos anunciando desde a campanha e antes da campanha, que é a prisão de Jair Bolsonaro e talvez algo pior. Então nós vamos passar para vocês o que nós descobrimos que os babalorixás não nos deram e que descobrimos só a priori quando já tínhamos colocado no poder Jair Messias Bolsonaro, e essa culpa eu carrego. Há uma bandeira que faz tempo que eu não uso, que é a bandeira verde e amarela, devido às vergonhas que esse símbolo da nação foi deixado levar pelas autoridades do país. O que nós vimos pós-campanha, pós-derrota de Jair Bolsonaro, é um grande meme, é um quadro de horrores. Horrores esses que muitas vezes nos causam diversões profundas. Eu selecionei uma série de 50 pequenos vídeos para rir daquele tempo em que haviam ali aqueles acampamentos pós Jair Messias Bolsonaro ser derrotado. Até o que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano de 2023, em que invadiram os poderes e deu a merda que deu. Então vamos lá. Pegando a data de nascimento de Jair Messias Bolsonaro, o nosso tema é Jair Bolsonaro acabou. Então Jair nasceu no dia 27/3 de 1955 e a sua conta vai dar exatamente 32 9 fora 5, que corresponde a 5 búzios abertos e 11 fechados. Isso aqui é o mapa de Jair Messias Bolsonaro. O lema dessa caída de búzios é: o brilho do ouro fascina, mas também ofusca. Então aí já dá para você ver quem era a pessoa, só de abrir para ele aí esse odor de nascimento, que é Oxé. 5 búzios abertos e 11 fechados. Todos os olhares serão para essa pessoa, mas nem todas de reconhecimento. Creio que vocês se lembram daquela cuspida histórica, aquela escarrada magnífica que John Willis deu em determinada votação na cara de Jair Messias Bolsonaro, hoje visto pela população como a Santa Escarrada, a Sagrada Escarrada, aquela escarrada que todo brasileiro guarda no peito. E Jean Willis lavou nossa alma com anos de antecedência. E aí diz: contato com círculos sociais de alto poder aquisitivo. Ele teve lá, enquanto estava na Câmara.
é um alpinista social, malicioso, tendencioso, tendência à mentira, ao fingimento e à dissimulação, desequilíbrio emocional, vingativo e ciumento, vive em meio a disputas, super rancoroso, com dificuldades em perdoar. Autoritarismo exagerado, e uma coisa que tem no signo de Oxé, cirurgias e doenças na barriga. Então dava para ver quem era o indivíduo. Quer dizer, qualquer babalorixá competente, né, qualquer babalorixá que estivesse vendo a união de Jair Bolsonaro com a Igreja Universal do Reino de Deus, né, de Edir Macedo, que escreveu o livro Caboclos Grias e Pretos Velhos, em que se refere àquele livro que todas essas entidades de Umbanda, de Candomblé, são demônios. Foi um best-seller e Jair Bolsonaro fazia parte aí dessa igreja que perseguia arduamente e persegue até os dias de hoje todas as pessoas de santo, todas as religiões de matrizes africanas. Foi vergonhoso ver uma mãe de santo vindo aqui, eu vou votar em Jair Bolsonaro. Isso não era qualquer mãe de santo, é uma mãe de santo que defende os direitos dos negros e tudo mais. Meu esposo, o esposo dela completamente inculto, gente que não lê, disse que tudo aquilo que estão falando de Jair Bolsonaro é propaganda contra. Mas Jair Bolsonaro, eu mostrei o livro aqui, que Jair Bolsonaro financiou com seus milhões pela Igreja Universal do Reino de Deus. Orixás, caboclos e pretos velhos, anjos ou demônios, um negócio assim. E que terminou Jair Bolsonaro entrando naturalmente nessa igreja, sendo abençoado por Edir Macedo, e todo mundo lembra daquele problema que houve com um criminoso chamado Lázaro, em que a polícia de elite invadiu os terreiros de Candomblé, quebrava tudo, fazia o que queria, enquanto perseguia Lázaro, porque Lázaro tinha fama de ter em suas mãos o livro sagrado de São Cipriano, capa preta. E os soldados policiais fizeram ligação e estavam procurando nas casas de santo daquela região qualquer coisa que ligasse Lázaro àquele babalorixá e tudo mais. E os babalorixás, pais santos, recorriam à justiça, que não dava em nada, porque o presidente estava ligado justamente com a igreja, que era a maior perseguidora de pais de santos, etc. e tal. O Jair Bolsonaro. E essas cirurgias e doenças na barriga, eu me lembro que eu fiz um vídeo, que foi um escrito de protesto, né, um protesto que fiz quando o Jair Bolsonaro foi esfaqueado. Naturalmente, hoje se sabe que a facada foi fake. Eu fiz um vídeo e sabia que a partir dali Jair Messias seria realmente presidente. Porque essas cirurgias e doenças na barriga já são próprias do Odu. Então o indivíduo já nasce com essa predisposição. E ali ele soube fazer o teatro de uma pessoa passar com uma faca no meio de nenhuma de segurança, esfaquear ele, não é? E todo mundo, os guardas, né, a segurança dele, cada um já tinha um pano para limpar, para ajeitar, lavar e tudo mais. E depois ninguém viu mais nada em relação ao camarada lá, né, que esfaqueou aquele que seria o presidente. E de repente 4 ou 5 advogados estavam protegendo aquele elemento que foi responsável por aquela facada fake. Então isso aí é a cabeça de Jair Messias Bolsonaro. Oxé, essas pessoas de Oxé, do Oxé,
são pessoas extremamente desequilibradas emocionalmente, não é? Rancorosas, autoritárias exageradamente. Eu tenho uma amiga linda que vive em Portugal, uma das mulheres talvez mais belas que eu já conheci, que ela é maravilhosa, mas nenhum homem dá certo com ela, ou seja, ela não dá certo com nenhum homem. E ela claramente não sabe, porque sempre anda solitária, mas aqui a gente vê que por ela ser de Oxé, ela é completamente desequilibrada emocionalmente, exagerada demais, dada aos exageros e autoritária, e os homens fogem dela. Mas isso aí é a cabeça de Jair Messias Bolsonaro. A segunda casa, que é, aliás, a primeira casa em que esse signo Oxé age na cabeça de Jair Bolsonaro, no Ojori, que corresponde ao temperamento e à intelectualidade do sujeito, que diz como esse elemento interpreta a realidade através, é claro, dos seus pensamentos, saiu o Joinilé. O Joinilé, nós temos 8 burros abertos e 8 fechados. E veja que interessante, existe um regente desse Odu que é Xangô Airá, orixá que resgatou Oxalufã da prisão injusta. Eu achei isso fantástico, porque Jair Bolsonaro também já havia sido preso. Perdição por jogos e vício. Jair Bolsonaro era somente viciado em jet ski e em carreatas, aliás, motorratas. No positivo significa que sua forma de pensar iria levá-lo a um lugar que ele nunca imaginaria, como foi o caso da presidência. Mas aí nós temos o Joinilé, teimosia, agressividade, problemas judiciais. E a agressividade dele se viu enquanto ao belo sexo. Ele tem um problema sério com a mulher interna dele, né? Porque a psicologia deixa bem claro que os homens que não têm nenhum problema com a sua sexualidade, eles têm uma certa veneração pelas mulheres. Isso nasce quando ele venera a sua mãe. Independente da mãe ser o que seja, quando um filho ama a sua mãe, ele terá um certo amor pelas outras mulheres. Não é possível amar todas as mulheres se não amar pelo menos uma. E a agressividade de Jair Bolsonaro nas suas entrevistas, né, que a gente via com os repórteres, ele não aguentava nenhuma pergunta e ele respondia agressivamente, está aí nesse Odu, que é o Joinilé, que é por natureza agressivo. Aí nós vemos os problemas judiciais que viria posteriores e a necessidade dele dar um bori. E o interessante é que ele estava lá focado na igreja de Ed Macedo, que pode expulsar os espíritos, os demônios, como ele diz, mas não entende nada de Odu. E Jair Messias, quando ia dar entrevista, simplesmente defecava pela boca em relação ao sexo oposto. Aí depois nós vamos ver como é que esse Odu, Oxé, iria reagir na segunda casa do seu mapa astral dos orixás, que é Icocori, e se refere à evolução pessoal, né? Como aquela pessoa iria evoluir. Então, desde que ele tomou o poder, até os 4 anos, dava sim para um babalorixá monitorar como seria o indivíduo, como aquele indivíduo iria. Porque o mapa astral completo, e aí nós estamos fazendo o de Sarasvati, estamos fazendo o de Saliana, estamos fazendo o de nossa querida Ravana, o mapa, e de outras pessoas, e a gente manda um capítulo, né, uma parte semanalmente. Às vezes a gente atrasa, mas o bom é que nós estamos ali pesquisando, não é? É uma coisa artesanal e a gente está enviando
para essas pessoas um capítulo por semana. Às vezes a gente atrasa, como eu falei, mas a gente manda e no final teremos não só todo o comportamento da pessoa, como esses odus regem o destino daquela pessoa, como também as previsões ano após ano até 2030. Isso é possível sim. E o que diz? Evolução pessoal. 6 búzios abertos da Ubará. Expansão em todos os sentidos. Pois Ubará é maravilhoso. Então a evolução do indivíduo durante aqueles anos era maravilhoso, não tem muita coisa contrária a no seu problema com a homossexualidade. A terceira casa, que é a Paossum, fala do mundo material e as finanças. E nós temos aí Icá, são 14 búzios abertos e 2 fechados. Regido por Xumaré, fala como esse indivíduo iria reger as suas finanças pessoais e do governo. Grande fortuna, e aí vem, senhoras e senhores, em Icá, o do Icá, são 14 búzios abertos. Todo tipo de violência, armas brancas, armas de fogo, polícias e perversidades. É muito interessante que vocês veem que as investigações apontam que muitos chefes de gangue, de criminosos em todo o Rio e São Paulo, teve acesso às armas de fogo logo após a liberação de Jair Bolsonaro, para que as pessoas tivessem mais facilidade em ter uma arma de fogo. Né? Nós também vimos os crimes cometidos enquanto o indivíduo presidente e a posteriori. Nós vimos a quase extinção do povo Yanomami. E nós vimos muitas e muitas violências cometidas contra minorias, né, e contra pessoas. Falo dos bolsonaristas reagindo com violência porque tinha lá uma chave, né, tinha um presidente da nação acoitando seus atos malévolos de perversidade, né, com utilização de armas brancas ou de fogo. E esse foi a terceira casa em que esse Odu Oxé gira, e gira em Icá, que são 14 búzios abertos e fechados. E vamos então para a quarta, que se refere ao relacionamento. Nós temos aqui, em relação aos relacionamentos afetivos, filiais e sociais, nós teremos na quarta casa Ofum. O do Ofum gira com 10 búzios abertos, 6 fechados. E o Xalufã e os orixás Funfum regem a pessoa de Jair Bolsonaro e vai reger sempre, senhoras e senhores. É sempre que esse mapa, a gente vê, são somente esses odus que regem o destino da pessoa a vida toda. Rege no positivo e rege no negativo. E quem está acompanhando até agora, que caiu de paraquedas aqui, Odu, porque os mapas astrais comuns, eles passam para você como as estrelas, os astros, influenciam a sua pessoa para você fazer determinadas coisas na área amorosa, afetiva e tudo mais. Mas o mapa astral africano, o dos orixás, eles falam das forças que você tem, que regem as estrelas. Enquanto as forças exteriores das pedras, dos astros, etc., regem você, nos odus nós descobrimos como as suas forças interiores regem a sua exterioridade. Como a sua força rege as estrelas, as pedras e tudo mais. Então o Odu, a udodologia, né, é a coisa mais primal que o indivíduo tem. É o motor por trás das forças que lhe movem a fazer aquilo que você deve fazer. Nós temos o Fum, os orixás Funfum, que são todos os orixás de branco, Oxalá, Oxalufã, Oxaguean, diz que tudo sairia melhor do que o imaginado para Jair Messias Bolsonaro. E vocês viram que foi dessa forma assim. Era um indivíduo que falava sozinho na Câmara, ninguém dava atenção.
E foi um indivíduo que, quando se lançou a presidente, a gente pagava para votar nele. A gente votava gratuitamente. Né? Tanto que no primeiro turno ele já deu aquela surra magnífica em Haddad. Né? Então diz o seguinte: carisma, arte, retórica, eloquência. Mas nós vimos, e para nossa vergonha, que ele era regido em Ofum contrário disso, aqui no relacionamento. Porque quando aquele indivíduo ia falar no período da SARS-CoV, na pandemia, era vergonhoso. Pega essa doença quem não é atleta. Eu sou atleta, não tenho problema nenhum. E havia, né, um ministro da saúde que ele havia colocado lá, mas Jair Bolsonaro, como a gente viu, o ciúme, o rancor, o exclusivismo, ele nunca permitiu que outra pessoa brilhasse. Era o ministro da saúde falando na televisão diariamente sobre a necessidade de usar máscara e Jair Bolsonaro andando sem máscara no meio da multidão. A posteriori a gente viria a saber que Jair Bolsonaro, que fez a maior campanha contra a vacina, foi um dos primeiros a ser vacinado, ele e sua família, quando a vacina saiu. Perda de respeito público, Ofum, perseguições e perturbações de todas as maneiras. Essa casa do relacionamento do indivíduo. Estando no negativo, e é muito interessante, porque as pessoas dizem, como é que eu negativo o meu Odum? Como é que eu deixo ele negativo? Observe que Jair Messias Bolsonaro investiu nas igrejas evangélicas, investiu na maçonaria, e em relação à africanidade, inclusive você está participando aí dessa playlist maravilhosa, que é Africanidades. São os vídeos cheios aí relacionados com palestras. Então, perseguições, perturbações, perda do respeito público, porque Jair não mandou um só real para nenhuma casa de santo, né? Porque o presidente tem que ser laico, ele precisa ir, nós participamos desse Estado. Ele tem que praticar a laicidade, ele precisa ir na igreja, ele precisa ir numa casa de banda, ele precisa ser presidente do pessoal afro, coisa que não era. Vocês se lembram do que acontecia nos morros, quando os marginais simplesmente depredavam casa de santos e umas casas de santos. Como os evangélicos estavam ousados, durante o período pandêmico, em destruir imagens de Iemanjá e de outros orixás que haviam em praça pública, em locais públicos. Por fim, nós teremos o Odu de placenta. É interessante que nesse mapa astral, legítimo verdadeiro dos orixás, o primeiro Odu, no caso de Jair Bolsonaro, Oxé, ele beneficia todas as outras casas. Por essa razão é que esse lado negativo, né, toda essa cachorrada que ele tinha, não apareceu de imediato. Deixa esse carro passar. Como influencia positivamente, como eu ia dizendo, então não se deu para perceber de imediato. Mas quem faz o mapa astral já sabe com antecedência o que vai rolar para aquele indivíduo. O Odu de placenta de Jair Messias Bolsonaro é Ouarim. Como eu falei, o Odu Oxé da cabeça abençoa todas as casas e o Odu de placenta amaldiçoa todas as casas. Então o indivíduo, como diz o anjo e o seu demônio, né? O anjo de Jair Bolsonaro está no Odu de cabeça, né? O do Ori, que é Oxé, e o seu lado demoníaco está em Ouarim, que é boa sorte e riqueza material, mas perseguição de todos os tipos.
inclusive morte súbita. Eu falei morte súbita. Pelo projeto que nós temos do seu mapa astral, agora nós iremos fazer uma coisa que extrapola o seu mapa, que é as previsões para 2024. Então nós temos 3 búzios abertos e 13 fechados. A caída de búzio Odu é nada mais nada menos de que Itaú-Gundá, que está completamente no seu negativo, com cobranças para Jair Messias Bolsonaro, de Ogum e Abaluaê, ou Baluaê, Totô Abaluaê. Então, o que se sucede, o que se pode aguardar para o ano de 2024 para Jair Messias Bolsonaro? Brigas, armas de fogo, armas brancas, prisão, caso na justiça, morte súbita. Essa morte súbita vem de Uarim, né? E de novo prisão, o presídio. Então, o que nós estamos prevendo para Jair Bolsonaro é aquele dia em que eu falei para vocês que eu vou cobrir a camisa de Exu com a bandeira verde e amarela. Só estou aguardando isso. Então o ano é terrível para Jair Messias Bolsonaro, a partir já do 27/13 de 2024, porque ele ainda está em 2, regido pelo número 2, que é Ediocô. Ediocô tem a regência de Iemanjá e ainda não é uma coisa tão complicada como será a partir do dia 27 do 12 de 2024. É isso. Vamos lá. Aliás, do dia 27, corrigindo, senhoras e senhores, 27/3 de 2024. Então nós temos aí um ano muito complicado para Jair Messias Bolsonaro. Então é isso, senhoras e senhores. E nós concluímos aguardando que isso aconteça, né? Que a prisão de Jair Messias Bolsonaro aconteça, né? Não vou desejar o assassinato desse infeliz, mas ele já deixou claro que se ele cair, cai meio mundo de gente com ele. E, de acordo com o nosso mapa, o que aguarda ele não é coisa muito boa. Como todo mundo sabe, inclusive aí com as entrevistas dos generais, não é? Jair Messias Bolsonaro acabou. Né? Aqui deixamos nosso abraço para todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Né? Eu estou vendo que mais pessoas estão vendo isso, né? Querendo, deixa aqui a data de nascimento e eu digo o nome, eu coloco aqui o seu Odu. Eu faço a soma e coloco para você aqui nos comentários o seu Odu de nascimento. E qualquer pessoa, né, que viu ou nesse mapa algum erro em nosso mapa, tenha por bondade, por gentileza, de comentar aqui embaixo, né? E que nós estaremos agradecendo. Né? Grandes mestres são aqueles que aprendem enquanto ensinam. Então eu estou aqui para aprender também com vocês. Então se você também faz mapa astral, que eu acho muito difícil, porque quem ensina não quer que você aprenda de verdade. Eu vi muita gente fazendo aqui as contas, porque viu os livros, né, de Oxóssi e de outros, e fazendo aqui tudo errado, né, tão simples que a pessoa não entendeu. Muito obrigado, você está no canal Cabeça de Negro. Vou devagar, mas eu chego. Tcharam!